A Bíblia hebraica possui apenas os 39 livros do Antigo Testamento. Eles não têm o Novo Testamento. Judeus da religião judaica, eles somente têm os 39. Porém, esses 39 livros dos judeus se dividem em 3 classes. Primeiro, a Torá, que são os 5 rolos, os 5 livros da lei, né? Torá, lamentavelmente, tem muitas pessoas que não gostam de leitura. Mas você que gosta de leitura e pesquisa, você sabe que a palavra Pentateuco, ela é uma palavra grega, né, que significa 5 estojo. Então, dentro desses estojos, ficavam 5 rolos da Torá. Torá é lei. Então, esse Pentateuco guardava os 5 rolos em 5 estojos, 5 tomos, né, como era dito também. E aí, esses 5 estojos era a lei. Então, quando se fala em lei, se fala em 5 livros, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A primeira seção da Bíblia hebraica é a Torá, a lei. É o Pentateuco, que nós conhecemos, né, pela língua grega. Mas a segunda parte é o Neviim, né, do hebraico Navi, profetas. Então, os profetas, que são 8 livros. Para a Bíblia hebraica, os profetas são 8 livros. Já na Bíblia protestante, são 21 livros. Os livros proféticos, os maiores e os menores. Tá? E a terceira parte é o Ketuvim, que são os escritos, né, históricos. E eles têm ali 11 livros no Ketuvim, e já na Bíblia protestante são 13 livros, os livros históricos. O livro de Ruth se encontra na terceira seção da Bíblia hebraica, chamada de Escritos, mais precisamente entre os 5 rolos. Ali, entre os escritos da Bíblia hebraica, tem uma subdivisão, e a primeira divisão são 5 rolos, que são livros curtos e históricos. E aí, o livro de Ruth, na Bíblia hebraica, está ali, na terceira seção, no Ketuvim, nos escritos, mas na primeira subdivisão, entre os 5 rolos, que eles fazem leituras, principalmente aí nas festas de colheitas e assim por diante, fazem muitas leituras desses livros curtos, ali da Bíblia hebraica. Então, recado 2. Então, na Bíblia cristã, então vimos aonde o livro de Ruth se encontra, na Bíblia hebraica, que fica na terceira seção, entre os escritos, né, também chamados históricos da Bíblia hebraica. Agora, na Bíblia cristã, a Bíblia dos cristãos, ela é dividida em 4 partes. A nossa Bíblia, dividida em 4 partes, tá? Isso é o Antigo Testamento, tá? Estou falando do Antigo Testamento. Que nós, os cristãos, temos o Novo Testamento também como escritos sagrados, coisa que o judeu não acredita. Mas na Bíblia cristã, o Antigo Testamento é lei, história, poesia e profecia. E essa ordem da Bíblia cristã não é a mesma dos judeus, totalmente diferente. Então, na Bíblia cristã, lei, anote aí, história, poesia e profecia. E onde é que o livro de Ruth se encaixa nessa classificação? Vamos lá. Conforme a Bíblia cristã, o livro de Ruth pertence aos livros históricos, né? Na segunda seção, primeiro é lei, depois é história. O livro de Ruth se encontra aqui na história. É o 8º livro, ó, depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel, o livro de Ruth se encontra ali como sendo o 8º livro do Antigo Testamento. Tá? O livro de Ruth possui 4 capítulos e 85 versículos. 3. Autoria e data. De acordo com o Talmud é um livro de ensinos, né, judaicos. O profeta Samuel, de acordo com o Talmud, é o autor, o escritor do livro de Ruth. A data em que o livro foi escrito, ela é incerta, mas sugere-se que aproximadamente 1000 anos antes de Cristo foi escrito o livro de Ruth, né, porque Samuel, ele presenciou o primeiro rei, né, ser eleito ali pelo povo, com a permissão de Deus, Saul, e a monarquia em Israel, ela surge aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo. E Samuel, ele deu testemunho
acerca de Ruth, dessa história, e coloca inclusive a genealogia, Samuel, ele coloca a genealogia de Ruth e ele menciona o próprio Davi. É sinal que ele já sabia da existência de Davi também. Se fosse um escritor que não conhecesse Davi, não teria colocado o próprio Davi ali na genealogia que Samuel lhe coloca. No livro de Ruth, a genealogia inclui Davi também como descendente ali de Jessé e também de Boaz, né? Mas, ao que tudo indica, esse tempo foi o tempo dos juízes, lembrando que Samuel, ele praticamente, é lógico que ele não foi um libertador como os demais juízes, mas ele praticamente ali, ele estava prefigurando com muita clareza a pessoa do Senhor Jesus, porque foi o único no Antigo Testamento que teve um ministério triplo. Foi juiz, sacerdote e profeta. Isso apontava para o Senhor Jesus. Mas, sobre a autoria e a data, se alguém te perguntar, Samuel, o autor, e provavelmente no ano 1000 antes de Cristo, ele escreveu o livro de Ruth. Texto histórico. Vamos compreender mais acerca desse livro e o seu contexto histórico. No tempo dos juízes, letra A, B e C, de acordo com alguns fatos, é possível apontar o tempo dos juízes como sendo o tempo em que o livro de Ruth foi escrito. Porque ele ocorre entre 1375 a.C. a 1050 a.C. Letra C. Provavelmente no final do período dos juízes, nos dias do profeta Samuel, é que o livro de Ruth foi escrito, conforme Ruth 1:1. Então, como Samuel é o autor, ele foi o último juiz. Então, nós estamos falando do tempo dos juízes. Secularismo e hedonismo e idolatria. Olha aqui, ó. Secularismo, hedonismo. Hedonismo é a pessoa que ela se envolve demais com os seus prazeres. Hedon significa prazer. E idolatria. Infelizmente, por aproximadamente 300 anos, as 12 tribos de Israel se entregaram à idolatria e aos prazeres imorais, e dessa forma, Deus permitia que as tribos caíssem nas mãos dos seus inimigos. Confere lá Juízes, capítulo 6, versículo 7, que você vê Deus permitindo eles caírem nas mãos dos inimigos. Por quê? Por causa de idolatria, prazeres imorais, e, lamentavelmente, eles se afundaram numa mornidão espiritual terrível. Opressão, clamor e livramento. Durante aproximadamente 300 anos, Deus levantou cerca de 13 juízes para libertar e guiar as 12 tribos de Israel. Confere Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Letra B. As tribos sofreram durante décadas nas mãos dos inimigos como os filisteus. Mas Deus, em sua misericórdia, levantava libertadores e salvava o seu povo. Confere lá Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, e você vai ver o sofrimento do povo nas mãos dos inimigos. Mas Deus usava de misericórdia e levantava alguém, um juiz, para defender. Os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase, cada um fazia o que bem queria. Isso aqui é uma das frases mais tristes da Bíblia. E o tempo do juiz viveu essa realidade. 3. Propósito e mensagem. Vamos lá? Os de Deus, exceto o juízo final, que não vai ter volta, né? Mas todos os juízes de Deus agora é para a recuperação das pessoas, para tentar resgatar, para tentar recuperar. Porque a Bíblia diz que ele é um pai que corrige e açoita aqueles que ele ama. Então é para recuperar, não é para lançar fora e para destruir e se divertir com isso. Aprenda isso. Todos, e na época dos juízes, quando Deus permitia que os inimigos tomassem conta ali das regiões, das terras e oprimissem as tribos, não é que Deus sentia prazer nisso. A iniquidade se completava, Deus permitia, usava os inimigos para corrigir eles e, ao mesmo tempo,
restaurava e livrava. E teve vários anos também que houve paz, servindo a Deus em paz, tranquilo. Mas quando a iniquidade se completava, Deus permite, é um ciclo. Deus permite a correção, trata o livro. É sobre isso. O quê? Amor e redenção. Boaz demonstra o seu amor por aquela família e acaba comprando o direito de guardar e cuidar daquela família. É isso que trata o livro. Vamos ver agora o que isso significa na linguagem espiritual. Contudo, na linguagem espiritual da Bíblia, a Bíblia tem, Rodrigo, essa linguagem espiritual? Confere lá Romanos 7,14. Tem, a parte A. Na linguagem espiritual da Bíblia, Boaz é uma figura de Cristo. Agora redobra a tua atenção. Onde Cristo ele resgata Israel, representado por Noemi. Sabia que Noemi representa Israel? E também salva os gentios, representado por Ruth. E proporciona a honra da salvação a todos que nele crê. Aí você vai entender o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, confere lá, do versículo 14 ao 18. Que já você que é pregador, tem uma mensagem aqui para você pregar. Vamos lá. Sabemos que, infelizmente, ou sabemos que literalmente, Boaz, ele assumiu Noemi e assumiu a Ruth. Já mostrava que ele comprou o direito e assumiu elas, para cuidar delas. É claro que ele iria casar com a Ruth, né? E ele resgatou a honra da família. E é sobre isso que trata o livro. É sobre isso. O quê? Amor e redenção. Boaz demonstra o seu amor por aquela família e acaba comprando o direito de guardar e cuidar daquela família. É isso que trata o livro. Vamos ver agora o que isso significa na linguagem espiritual. Contudo, na linguagem espiritual da Bíblia tem, Rodrigo, essa linguagem espiritual? Confere lá Romanos 7,14. Tem, a parte A. Na linguagem espiritual da Bíblia, Boaz é uma figura de Cristo. Agora redobra a tua atenção. Onde Cristo ele resgata Israel, representado por Noemi. Sabia que Noemi representa Israel? E também salva os gentios. É para já estar perdoado, já está todo mundo salvo. Nós sabemos que isso não é real. Todo aquele que crê, e o crer da Bíblia não é acreditar apenas que Jesus existe, que Deus existe. É obedecer à vontade de Deus, tá? O crer é obedecer, ok? Então, amor e redenção, essa é a mensagem do livro de Ruth. Ponto 3. Fidelidade e altruísmo. Olha só. Assim como nos dias dos juízes, ainda havia servos tementes a Deus, não é diferente nos dias de hoje. Quais são os servos que temiam a Deus na época dos juízes? Teve vários. Tiveram suas fraquezas, né? Tinha muita questão cultural, mas temiam a Deus. Foi o caso de muitos juízes que Deus usou, né? Sansão, Gideão, homens que temeram a Deus. O próprio Deus falou por Gideão, um varão valoroso. Débora e tantos outros mais. Noemi, temente a Deus, e Ruth, que viu o temor que havia naquela mulher, ela diz, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Então, em meio a tanta mornidão espiritual, tanto fracasso por parte de muita gente, tinha vários que temiam a Deus. O que significa isso? Sempre existirão os remanescentes que temerão a Deus como Noemi, Ruth e Boaz. E darão bom testemunho, como diz a Bíblia, confere lá Filipenses 2,15, como astros em um mundo de escuridão. Aleluia! Confere Filipenses 2,15, porque assim como no mundo antigo foi possível, em meio a tanta mornidão espiritual, terem homens e mulheres tementes a Deus, é possível nos dias de hoje, também, diante de tamanha escuridão espiritual, nos mantermos como astros brilhando nesse mundo de trevas. É possível, sim, continuar sendo fiel a Deus. E a nossa visão geral, o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade, o altruísmo, são temas que se destacam ao longo do livro de Ruth.
Esse altruísmo é não você continuar confiando, acreditando que o Senhor Jesus, assim como deu, é Ele que dá. Sem mim nada podeis fazer. Assim como Ele deu condições pelo Espírito Santo de fazer esses homens servirem a Ele, em meio a tanta adversidade, nos dias de hoje Ele é fiel, Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele estará conosco, nos ajudando em tudo que precisarmos para continuarmos servindo a Deus com fidelidade e alegria. E a nossa conclusão, acompanhe comigo, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre batalha ou trabalha, Deus sempre trabalha para cumprir seus desígnios. Ele está no controle de tudo. Conduz a história e executa seu plano eterno de salvação. Então, a despeito de todos os problemas que existem nesse mundo, Deus não perdeu o controle de nada. E assim como estava trabalhando, parecia um caos naquela época do juízo, o próprio Deus estava trabalhando para manter a linhagem do Messias, a genealogia do Messias, famílias tementes na sua presença, e conservou o seu povo na sua presença até o nascimento do Messias, que nasceu, pôde promover a redenção da humanidade, e hoje nós estamos aqui servindo a Deus com alegria.